tarde a todos. Deus abençoe vocês que estão acompanhando nosso canal na YouTube. Gaspar Paulo Kizua é o nosso canal na YouTube. Não deixa de se inscrever no nosso canal. Eu estou aqui com o nosso colega Augusto Cassina da Silva, estudante de Sociologia, terceiro ano nos sede, para nos abordar sobre a sociedade e o homem. É um tema muito importante que achamos necessário hoje abordar e partilhar com você. Pode se inscrever e deixar pergunta, ele depois vai responder as perguntas que o irmão ou a irmã vai deixar lá no nosso canal ou no nas nossas páginas no Facebook. Também pode dar uma contribuição, pode dar o teu parecer no que tange o tema. Teremos mais temas ainda a abordar, então precisamos do teu contributo. Boa tarde, colega Augusto. Boa tarde. Como está? Caríssimo. Bem, obrigado. Caríssimo, a primeira pergunta que se coloca aqui é: o que é uma sociedade? Bem, na verdade, em função do tema, são dois conceitos que constituem o nosso tema. É necessário que nós procuramos desmistificar ou descortinar ou desvendar os conceitos que constituem o nosso tema. Dizer que quando está-se a falar de sociedade, está-se a falar de conjunto de pessoas que vivem, né, continuamente interrelacionados, isto porque encontram-se estruturados e funcionalmente organizados. Isso significa que quem forma a sociedade é o homem. O homem, produto da sociedade, ele é quem constrói a própria sociedade. Ainda dizer que o homem é um ser social, partindo do pressuposto quando Aristóteles nos diz que o homem é um animal político. Político aqui equivale a social, significa que o homem é eminentemente social e está em constante interação com as outras pessoas. Partindo do pressuposto que há um instinto, há uma natureza que obriga o ser humano a relacionar-se com as outras pessoas, no sentido de se satisfazer enquanto membro de uma sociedade e enquanto ser humano. E a partir desse pressuposto, digamos que naquilo que é a própria sociedade, é necessário que a gente venha aqui também desvendar a questão de alguns tipos de sociedade. Temos alguns teóricos que fazem estudos e trazem aqui alguns tipos de sociedade, mas nós vamos nos basear no ponto de vista de Spencer. Spencer nos diz que existem dois tipos de sociedade: sociedade militar e sociedade industrial. Na sociedade militar, ele nos traz que é uma sociedade não democrática, em que há opressão do ser humano, significa a cooperação obrigatória. O indivíduo sente-se obrigado a cooperar dentro da sociedade, porque é um tipo de sociedade que está em constante guerra, sempre em batalhas, com a objetividade de conseguir alguns outros territórios. Então, essas sociedades aqui são sociedades fechadas, no qual a população não tem opinião. De contrário, há uma opressão por parte dos indivíduos que constituem essa mesma sociedade. Já no ponto de vista das sociedades industriais, são aquelas sociedades democráticas, falo propriamente dita, por exemplo, tipo no nosso país, que segundo a Constituição da República, no seu artigo 2º, que fala acerca de Angola é um Estado democrático de direito, aqui o cidadão sim, o homem sim, tem a capacidade de contribuir para o desenvolvimento do seu país, não de uma questão obrigatória, mas sim pela questão de uma cooperação voluntária. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o indivíduo sente-se voluntariamente em contribuir para o desenvolvimento e crescimento da mesma sociedade. Essa democracia, essa democracia pressupõe na capacidade, na autonomia do indivíduo aqui, então, participar intrinsecamente no desenvolvimento e crescimento da mesma sociedade. E dentro das sociedades, os indivíduos desempenham papéis esses que aqui pressupõem aqui posições, as posições que são importantes para o indivíduo, para cada indivíduo então desempenhar as suas funções dentro da sociedade. Porque é bem importante também dizer aqui dois elementos muito importantes aqui: a questão do organicismo e a questão do evolucionismo. Quando estamos a falar no ponto de vista sociológico de organicismo, partindo do pressuposto do mesmo autor que eu já mencionei, ele nos diz que toda igual que a sociedade é identificada igual a um organismo humano. Quer dizer, significa que um ser humano ele é constituído por esses órgãos. Esses mesmos órgãos desempenham funções distintas para o bom funcionamento
do organismo humano. O mesmo também pressupõe a própria sociedade, que a sociedade também desempenha, cada indivíduo dentro da sociedade desempenha as suas funções, que são substanciais para o crescimento da mesma sociedade. O não desempenhar dessas funções, então, condiciona o bom funcionamento da mesma sociedade. O mesmo acontece também no organismo vivo. Quando um órgão não funciona em condições dentro do corpo do organismo humano, logo automaticamente condiciona o funcionamento dos outros organismos. Aqui dizer também, no ponto de vista do evolucionismo, dizer que as sociedades evoluem, conforme já dissemos, do simples para o composto, do homogêneo para o heterogêneo, do militar para o industrial. Então, as sociedades evoluem e quem acompanha essa evolução da sociedade é o próprio homem. O homem é produtor da própria sociedade, é quem constrói a própria sociedade, porque nenhum ser humano consegue viver só. Todo e qualquer ser humano, enquanto membro de uma determinada sociedade, deve viver em conúbio com os outros seres humanos, no sentido de contribuir para o crescimento da mesma sociedade. Bem, nós também queremos saber, tem uma pergunta que um telespectador fez sobre quais são os construtores de uma sociedade, porque muitas das vezes temos visto, temos deixado muitas das vezes a organização das sociedades ou a limpeza, por exemplo, de lixo, o tirar o lixo, não, o Estado, o governo faz. Afinal de contas, um dos nossos telespectadores quer saber quais são os construtores de uma sociedade. Se tirar lixo, ou tirando lixo na rua, tirando o capim, organizando a minha rua, será que eu estou a construir a sociedade? Bem, conforme eu já tivera dito na minha abordagem, dizer que eu, quando eu disse que o homem, quem constrói, quem constitui a sociedade é o homem. Nenhum ser humano, como eu disse, nenhum ser humano consegue viver só. Então, logo isso nos pressupõe que quem constrói a própria sociedade em si é o próprio ser humano, o homem, partindo do pressuposto que cada indivíduo dentro da sociedade desempenha uma função preponderante. Não importa o tipo de função ou o tipo de atividade que o ser humano exerce, todas elas são importantes porque contribuem de uma maneira direta ou indiretamente para o crescimento e desenvolvimento da mesma sociedade. É basicamente isto. E, por exemplo, será que existe momentos que o próprio cidadão, o indivíduo, o homem, nesse caso, deixa de exercer aquele que é o seu papel como agente social? E como esse momento acontece? Bem, na verdade, relativamente à questão relacionada com o desempenhar do papel do indivíduo, a posição que ele ostenta, primeiro dizer que papel social, quando está se falando do ponto de vista social, quando está se falar de papel social, está se falar das funções que o indivíduo desempenha dentro da sociedade e a expectativa que as pessoas esperam no desempenho dessas funções. É óbvio que enquanto as sociedades são dinâmicas e determinadas funções ou tarefas que o indivíduo vai desempenhar, aquilo que vai determinar o bom desempenho do indivíduo ou não. É óbvio que em dada altura a pessoa pode ser exonerado, né? Pode ser exonerado, mas aquilo não obriga o próprio indivíduo em si em ficar condicionado, não contribuir de uma maneira direta ou indiretamente, mas de contrário, pode sim contribuir com outras atividades que de uma maneira direta ou indiretamente vai contribuir para o próprio desenvolvimento ou crescimento da mesma sociedade. O telespectador Gabriel perguntou ao Augusto, neste momento de pandemia, ainda podemos considerar uma sociedade ativa? Nesse exato momento, sim, estamos esperando. Por quê? Porque nós sabemos que estamos a viver, no ponto de vista geral, estamos a viver uma pandemia e nós estamos a ver que determinadas pessoas, a própria sociedade em si está em constante movimento. Quando falo aqui em movimento, está em constante atividade no sentido de colmatar algumas situações que têm assolado a população, falo propriamente dito, em todos os setores sociais, econômico e político, toda essa estrutura que constrói a sociedade está a funcionar, apesar de uma capacidade menor, mas está a funcionar. Então, logo, todos os indivíduos aqui, direto ou indiretamente, estão a contribuir para alavancar aquilo que é a economia do país, que nós sabemos, do ponto de vista de Max Weber,
são os elementos econômicos ou materialismo que movimentam um determinado país ou mundo. Então logo aqui todo o indivíduo aqui é chamado para contribuir para a sociedade. A sociedade assim está ativa no que diz respeito à questão de contribuir para o crescimento, o engrandecimento da mesma sociedade. É possível o homem viver longe de uma sociedade? Bem, não é possível um indivíduo viver só, partindo do pressuposto dos grandes teóricos, que provavelmente dito aqui, como eu já frisei, Aristóteles, quando diz que o homem é um ser político, aqui o político equivale a social, quer dizer que o homem é eminentemente social, está em constante interação com as outras pessoas. Porque há dois grandes princípios que eu muitas das vezes friso nas minhas abordagens, que é a questão, por exemplo, que é falado muito na área de direito, que é o naturalismo e o contratualismo. Vejamos aqui, a questão do naturalismo, nós sabemos que o ser humano ele interage com a pessoa por uma questão natural, uma vontade natural, um instinto natural que obriga o ser humano a interagir com as outras pessoas. Mas no ponto de vista do contratualismo, ele pressupõe uma questão, uma vontade de o indivíduo interagir com a outra pessoa no que diz respeito, no pressuposto da questão do interesse. Quer dizer, há um interesse o indivíduo relacionar-se com as outras pessoas no sentido de satisfazer a sua vontade. Então, logo aqui podemos dizer que nenhum ser humano consegue viver só. Todos nós devemos viver em conúbio com os demais para conseguirmos então contribuir para o crescimento da sociedade ou da comunidade. Muito bem. Ainda temos mais duas perguntas. Temos aqui a pergunta de um outro telespectador que nos fez: o que podemos fazer para ter uma sociedade mais eficaz? Bem, o que a gente devemos fazer para então para termos uma sociedade eficaz? É óbvio, enquanto ser humano, enquanto homem que constitui ou que forma essa máquina sociedade, é necessário que as pessoas, né, de uma maneira direta ou indiretamente, desempenhem as suas funções dentro da sociedade, no sentido então de contribuir para o engrandecimento e crescimento da mesma sociedade. Todo e qualquer indivíduo é chamado para construir, para engrandecer, para que tenhamos uma sociedade que nós sonhamos, que uma sociedade que evolua cada vez mais em função das atividades que nós vamos fazendo, das tarefas que vamos desempenhando. Cada indivíduo aqui é chamado, não importa qual função que a pessoa desempenha dentro da sociedade, porque todo e qualquer tipo de atividade ou trabalho aqui para o indivíduo é importante para o crescimento da sociedade no geral. A última pergunta que faz nosso telespectador do Brasil, ele nos perguntou-nos o que é que dignifica o homem dentro da sociedade. Bem, no ponto de vista sociológico, o que dignifica o homem é o trabalho. A atividade constante que o ser humano vai fazendo dentro da sociedade, aquilo que vai dignificar o próprio ser humano, em saber que está contribuindo de uma maneira direta ou indiretamente para o contributo, então, ou para o crescimento da mesma sociedade. Então, a atividade laboral aqui é chamada como um elemento substancial então, para o crescimento da mesma sociedade. Então, estamos a dizer que o trabalho é que dignifica o próprio ser humano. Bem, terminamos com as nossas perguntas sobre a sociedade e o homem. Acredito eu que eu tive a oportunidade, a primazia de aprender muito com o Augusto. É um estudante de sociologia lá no SED. Então queremos agradecer e vamos pedir que dê ao remate final, como se diz na gira. Se tiver alguma coisa para abordarmos mais, ou talvez quero dar um conselho aos nossos telespectadores que estão a nos assistir nesse momento, no que tange a sociedade e o homem. Bem, na verdade o que eu gostaria daqui de frisar no que diz respeito já no nosso tema mesmo, é dizer que sendo um tema muito pertinente e interessante, dizer que o homem é construtor da própria sociedade. E partindo do pressuposto que o homem que constitui a própria sociedade, todos os indivíduos aqui que se encontram
nessa máquina é necessário que desempenhem as suas funções para o crescimento e engrandecimento da própria sociedade. Enquanto o homem ser um ser social, estará em constante interrelação e que de certa maneira vai catapultar para a estruturação e organização e o bom funcionamento para a mesma sociedade. Então, basicamente, é isto que eu queria dizer em remate final. E que cada um, final de tudo, desempenhe as suas funções, faça com amor, com objetividade, então, de contribuir para o bom crescimento da nossa sociedade. Queremos agradecer ao Augusto, queremos agradecer a você que fez as perguntas, queremos agradecer a você que tem partilhado os nossos vídeos a partir do Facebook, a partir do nosso canal na YouTube, Gaspar Paulo Kizua, ou Gaspar Paulo, tudo junto, @gmail.com. Deus vai te abençoar se partilhar e deixa aí a tua sugestão de um tema, teu contributo no que tange os temas abordados. E queremos falar que fique em casa, mantenha o distanciamento social. Nós temos aqui um distanciamento social, eu com Augusto, e temos a nossa máscara, então a minha máscara, a máscara do Augusto está com ele. Sai quando é necessário. Vamos vencer a Covid-19 quando nós cumprir, porque a Bíblia diz que vale a pena obedecer do que sacrificar. Estou contigo, estamos contigo, aguardamos por si num outro momento. Deus te abençoe, Deus abençoe Angola, Deus abençoe o mundo, Deus abençoe o Brasil e Portugal, Deus abençoe a tua terra e seja um construtor da sociedade onde você vive. Aprenda a fazer aqueles que os outros não fazem. Obrigado.